O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Criação. Formação dos mundos. Capítulo 3. Mais o nosso boa noite a todos. O nosso estudo número 6, dessa nova sequência agora do estudo sistematizado. Como disse a Nerci, hoje é a nossa quinta-feira, aquele dia especial, que já há alguns anos nos habituamos a torná-lo especial. E da mesma maneira que esse dia na semana nos traz assim alguma coisa de diferente, um encanto, quem sabe, para a maioria daqueles que têm durante esses anos permanecido e aqui na nossa quinta-feira, nós poderemos também tornar todos os nossos dias especiais. A nossa quinta-feira já começa a ser planejada possivelmente na noite sequente ao nosso encontro, quando nós vamos tomar do Livro dos Espíritos e começar o nosso estudo, para que no próximo encontro a lição já esteja assim mais facilmente assimilada. Nós temos aqui do capítulo 3º da primeira parte, as perguntas vão do número 37 a 59, são 23 questões. Eu já nem faço as contas mais porque as minhas nunca dão certo. Então são 23 questões que vão ser divididas em duas partes. Hoje a primeira parte que trata da criação do universo e formação dos mundos, e ficando para a quinta-feira que vem a formação dos seres vivos e o povoamento da terra e a historinha de Adão. O universo é definido como sendo tudo aquilo que existe, tudo que já existiu ou tudo que existirá. Aqui no Livro dos Espíritos, no início do capítulo, existem algumas frases até impressas em um tipo menor. Essas frases impressas em tipos diferentes, eles são menores, representam o pensamento de Kardec. Nas outras nós vamos encontrar as perguntas e as respostas. E ele define Kardec da seguinte maneira: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados, todos os seres inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Nós não podemos imaginar o universo existindo desde toda a eternidade. A eternidade é Deus, que à medida que vamos nos aprofundando na causa, Deus é sempre o início. Portanto, a eternidade é um dos atributos de Deus. O universo, que é uma das suas criações, ou a sua maior criação, já que nós já o compreendemos no seu aspecto material e espiritual, mas Deus criou o universo infinito, e a causa de todas as coisas, portanto, vai remontar sempre a Deus. Aí nós teríamos a clássica pergunta: como é que Deus criou o universo? Nós sempre gostamos de saber como, mas nem sempre temos condições de compreender ainda esse como.
Os espíritos deram uma resposta que nós poderíamos chamá-la assim de simbólica e até um tanto ou quanto poética. São as palavras que fazem a abertura da parte do livro Gênesis, do Velho Testamento, que trata do assunto. Lá é dito, em se referindo àqueles 6 dias simbólicos da criação, que Deus, no primeiro dia, disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E a partir daí, o universo começa a existir. Na visão espírita, a matéria cósmica, o fluido cósmico, contém todos os elementos materiais, fluídicos, vitais, que dariam origem ao universo no que nos diz respeito, principalmente no seu aspecto material, que é aquele que nós estamos começando a perceber, já que é aquele que os nossos sentidos conseguem perceber. Na tradição dos livros Vedas do povo Arya, o fluido universal é representado na parte feminina da criação. É Sorna, o líquido sagrado, o licor sagrado, através do qual Zian cria todas as coisas. Não difere muito o conceito espírita, embora o conceito védico seja um tanto ou quanto poético. O pensamento divino, atuando diretamente no fluido universal, que sob a ação da sua vontade se transforma em força, e nós temos como resultado todos os elementos que compõem a criação. Deus é a causa. A sua vontade vai se manifestando nas leis, leis que o homem vem descobrindo através das conquistas da ciência, e as leis morais que têm sido reveladas pelos espíritos. Mas a sua vontade se manifesta nessas leis. Essa vontade, através das leis, se transforma nas forças que vão atuar na matéria primitiva, e a partir daí o universo começa a se materializar. A ciência terrestre já descobriu algumas dessas forças. Estaremos usando aqui a nomenclatura espírita que nós vamos encontrar na Gênese, no capítulo que trata da uranografia geral. As leis da gravidade, da coesão, da afinidade, da atração, do magnetismo, a eletricidade natural. E é Galileu que define de uma maneira muito bonita, nesse capítulo 6, ele diz o seguinte: antes que houvessem nascidos os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Veja que nós estamos fazendo, como é o trabalho do Livro dos Espíritos, uma abordagem filosófica. Aqui fica bem claro que a atuação divina diretamente no fluido universal, atuação essa que representada pelas leis, que se transformarão nas forças essas que atuarão nos fluidos, e a partir daí a matéria começa a organizar-se. A matéria que do estado fluido vai se condensando, e em pontos isolados e diversificados vão surgindo os corpos celestes, as galáxias, as estrelas, os planetas, os satélites, os cometas, todas essas formas que fazem o encanto das nossas noites e que representam, como a música que era cantada ao início, que as estrelas são realmente as pedras que nos conduzem à perfeição, porque é através das múltiplas experiências, das reencarnações, que podem ser realizadas nesse universo infinito, que é a morada, que é a casa do Pai, que o espírito vai atingindo a perfeição. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nas primeiras lições, também ainda de uma maneira filosófica, mas ele nos oferece assim uma visão muito simples e muito bonita da criação divina. Em determinado momento ele diz que na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio e posteriormente passando a brilhar como hélio.
e multiplicando-se, veja, através dessa sequência de transformações nos elementos simples, nossos conhecidos, componentes daquela tabela periódica, 103 ou 106, possivelmente acho que 106 os dados mais recentes. Estes elementos simples vão se combinando, recombinando, se formando, compondo as 500 mil substâncias conhecidas que formam não só a natureza terrestre, mas também compondo o universo, pois que existe uma profunda analogia entre os corpos celestes, existe uma profunda assim, familiaridade entre os planetas, entre as estrelas. Aqui nós compreendemos com mais tranquilidade o faça-se a luz e a luz se fez, pois o brilho da matéria nas suas primeiras expressões é a maneira primeira que os nossos sentidos passam a registrá-la. Nas primeiras fases dessa condensação, formando os elementos minerais que formam a base dos planetas, das estrelas, para que a vida material possa se organizar. Não existe divergência entre a informação, entre o conceito espírita da criação e aquilo que a ciência vem descobrindo, muito pelo contrário. A ciência vem confirmando aquilo que os espíritos no caráter revelativo nos informaram. Nessas primeiras lições do Livro dos Espíritos, e quem gostar do assunto, eu acho que não tem quem não goste de falar um pouquinho de estrela, de viajar um pouquinho pelo universo, mas a primeira parte de A Gênese também, ali nós vamos encontrar assim um assunto mais aprofundado. E ainda no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel também dá uma viajada pelo espaço e vai dando assim, facilitando, subsidiando mais para que nós possamos compreender melhor aquilo que é colocado dessa maneira simples, porém objetiva, no Livro dos Espíritos. A ciência também diz que as nebulosas ou as galáxias são verdadeiros ninhos, eu coloquei aqui berçários de estrelas, porque realmente é ali que as estrelas vão se formando. Essas nuvens de matéria em condensação ainda hoje podem ser vistas. E aqui no que nos diz respeito mais próximos, na constelação do Cisne e do Caranguejo, existem essas nuvens de matéria estelar que darão origem no futuro a estrelas e possivelmente a novos sistemas planetários. Mais ou menos esse é o nosso passado, é a nossa história galáctica, é a nossa história planetária. Os núcleos vão dando origem às estrelas e estas dando origem aos planetas. No caso aqui do planeta Terra, a parte que se destaca da estrela-mãe, e que hoje é a nossa escola, existindo as 25 bilhões de almas matriculadas e mais ou menos 6 bilhões agora encarnadas, mas essa parte que se destaca da estrela-mãe, eu adoro chamar o Sol de estrela-mãe, mas ele é estrela-mãe, ele deu origem ao nosso sistema solar, mas essa parte que se destaca, no caso que forma o planeta Terra, vai se acomodar a 149 bilhões e 600 milhões de quilômetros do núcleo central, passando a orbitar ao redor desse núcleo a uma velocidade de 2 milhões e 500 mil quilômetros, isso medido em distância. O que eu acho interessante é que de vez em quando alguém diz assim, nossa, mas a vida é tão monótona, todos os dias são iguais, os dias são a repetição um dia a repetição de outro, é aquela monotonia, aquele tédio. Um dia eu disse para uma pessoa assim, acho que eu vou passar uns 2 dias na sua casa para conhecer o tédio. Eu conheço ansiedade, estresse, mas tédio ainda eu não consegui. Eu tinha um colega de serviço e falava, ai, que dia cumprido. Me empresta um pouquinho das suas horas. Empresta um pouquinho das suas horas, que o meu dia está sempre faltando. Veja, as nossas células estão se renovando constantemente. Portanto, o nosso corpo não é igual minuto a minuto. Não for assim, a maioria de nós não teria passado dos 20, né? Como passa depressa. Não estamos no mesmo lugar no universo.
porque todos os corpos celestes se movimentam. Existe o movimento dos planetas orbitando ao redor das estrelas, mas existe o movimento que as próprias galáxias realizam. Nós não estamos fisicamente no mesmo lugar minuto nenhum. Na próxima quinta-feira nós poderemos estar aqui, até repetir, colocar o videotape da aula de hoje, poderemos estar vestidos com as mesmas roupas, mas não estaremos nem fisicamente no mesmo lugar, considerando-se ainda que o espírito está em constante progresso. Aonde é que fica o tédio? Onde é que fica a repetição dos fatos? Nós estamos sempre vivendo um momento novo, uma experiência nova. Essa massa que se desprende do Sol acomoda-se na sua órbita, obediente ao que as leis que regem a relação, dos seres minerais. Cálculos com relação ao tempo. Nós gostamos assim sempre de estabelecer tempo. Há quanto tempo o universo existe? Há quanto tempo a nossa galáxia, o nosso sistema solar existe? A ciência arrisca alguns cálculos, mas os espíritos informam na resposta 42 que os nossos cálculos todos são quiméricos e que seria impossível detalhar o tempo em que a Terra levou para se organizar, o tempo em que a nossa galáxia levou também para passar a existir, o tempo do nosso universo. Com relação à Terra existe uma variação de 5 a 10 bilhões de anos. Possivelmente o universo possa ter essa idade, alguns autores arriscam 20 bilhões de anos. Isso não é o importante, porque ainda nós não temos condições de obter esses cálculos com segurança, e os espíritos, por sua vez, tiveram a gentileza de nada dizer. Portanto, nós vamos, quando existe, veja, considerando isso que a ciência nos oferece, essa variação de 5 a 20 bilhões de anos, que seja. A nossa galáxia, que recebe o nome de Via Láctea, e que, de uma certa maneira, é o nosso mini-universo. É o nosso endereço com relação ao universo. Mas, iguais a elas, existem, segundo a informação de Joana de Ângelis, em Estudos Espíritas, 100 milhões de outras galáxias. Um pouquinho menores, outras maiores, semelhantes. Daí eu acho, veja, por isso que é interessante, orgulho é realmente uma prova de infantilidade do espírito. As pessoas às vezes lutam tanto para ter um terreninho de 10 por 25 e quando conseguem se sentem donas do mundo. O terreninho, a casa pronta, a despensa cheia, pronto, está resolvido. Você está feliz, dono do mundo. O que é a Terra? Não vou nem considerar o terreninho de 10 por 25. O que é a Terra diante da nossa galáxia? O que é a Terra diante dessas 100 milhões de galáxias que Joana de Ângelis diz existirem? Não é um número, já não afirma que este é um número exato. Possivelmente, a Galileu afirma em A Gênese que existe uma força gravitacional e que as galáxias desenvolvem um movimento de translação, porque de rotação nós já temos dados suficientes. A nossa galáxia leva 220 bilhões de anos para realizar o seu movimento de rotação. Vê que o nosso dia galáctico, ele tem 220 milhões de anos. E que elas realizam também um movimento que corresponderia ao de translação. É nisso que eu dizia anteriormente. Onde é que está um dia igual ao outro? Nem no aspecto físico isso é possível. Nessa jornada, através da rotação de 220 milhões de anos e um movimento de translação que, segundo os cálculos terrestres, ela faz 950 mil quilômetros por hora. Nossa, dá para ficar tem um pouquinho de tontura. Quem tem labirintite já está começando a girar. Pois é. Por isso. Possivelmente, só na nossa Via Láctea devem existir 100 milhões de estrelas.
O Sol representa uma potência de quinta grandeza. Existem estrelas que dentro dela cabe o nosso sistema solar. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, existem as de primeira, embora ele seja muito importante porque é a nossa estrela-mãe. Mas fizermos um cálculo de 100 milhões de estrelas, imaginando que cada uma possa ter uma média de 9, eu coloquei 10 planetas, considerando que se uma de quinta pode ter 9 planetas, pelo menos os conhecidos, digamos que dê uma média de 10. Só na Via Láctea, quantos planetas nós teríamos com altas possibilidades de vida inteligente? Porque toda essa inflação, porque toda vez que fala universo, é aquela história de inflação, os números são inflacionados. Imagine que seria apenas para que os 6 bilhões de terrestres tivessem o que fazer durante a noite, ou seja, contar estrelas. Alguém contou? Deu 5 mil mesmo? O pessoal afirma que são 5 mil a olho nu. E 2 milhões com auxílio assim de pequenos telescópios. A nossa galáxia tem uma forma espiralada, que não é assim tão incomum. Muitas galáxias têm essa forma. E temos uma vizinha mais próxima. Se quisermos visitar uma galáxia, a mais próxima de nós, nós teríamos que ter uma nave que viajasse à velocidade da luz, levaríamos só 1.700.000 anos para chegar lá. Eu não sei porquê, mas todo pai conhece os filhos que tem. E Deus melhor do que ninguém. Embora ele seja um pai tranquilo, porque nenhum filho sai do universo. Você pode aprontar o que for, que do universo, que é infinito, ninguém sai. Portanto, ele não se preocupa onde é que o filho está. Nisso difere dos pais terrestres, que a gente está sempre querendo saber onde é que os filhos estão. Quando eles são pequenos, a gente sabe. Depois que eles se tornam maiores, fica mais difícil. Mas Deus não se preocupa porque ninguém sai do universo que é infinito. Mas parece que ele esbanjou em distância. Tá certo que é infinito. Mas olha, a galáxia mais próxima, a nossa vizinha, dista 1.600.000 anos a uma nave que viajasse, claro, à velocidade da luz. Ainda não temos esses recursos. Portanto, só nos resta tentar chegar com relação ao sistema solar, a estrelinha mais próxima, que é a alfa da constelação do Centauro, que uma nave à velocidade da luz, viajando 4 anos e meio, chegaria lá. Resta a gente arrumar a nave que desenvolva a velocidade da luz. Por enquanto, as estrelas para nós somente são atingidas a velocidade do pensamento em espírito. Ainda está chegando, está na luta, nos primeiros satélites. Pois é, mas ainda o universo para nós é alguma coisa assim, a barreira natural para o homem atingir alguma coisa é a distância. E eu acho que a essa altura do nosso conhecimento dá para começar a entender Deus. Imagine se os terrestres conseguissem chegar a um planeta ou a um planeta, e que lá o pessoal fosse assim, meio primitivo, meio rude, mas que os recursos, que existisse bastante ouro, que ouro lá fosse o metal mais comum, que o pessoal não ligasse, que existissem recursos assim à vontade. Será que nós abriríamos assim escolas, hospitais e ensinaríamos para eles assim as coisas como são? Ou a história das conquistas de povos sobre povos se repetiria? Deus sabe o que faz. Os nossos problemas terrestres, por enquanto, não foram causados pelos alienígenas. Se é que eles vieram aqui através de algum recurso ou de máquinas, pelo menos até hoje, não existem registros históricos que nos permitam atribuir-lhes a culpa dos nossos problemas. Realmente Deus conhece os filhos que tem, e quando programou o universo,
esbanjou no que diz respeito a espaço. Ele tinha o infinito à sua disposição e todo e qualquer cálculo fora do planeta Terra é realizado à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer, a nave que poderia chegar a Alfa Centauro em 4 anos e meio teria que desenvolver uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O nosso sistema solar até que tem características interessantes. Nós temos apenas uma estrela que dá manutenção, sustentação a esses 9 planetas, pelo menos conhecidos. De repente a gente descobre que tem mais um irmãozinho por aí, mas os 9 conhecidos até agora. Ela é interessante porque não são comuns as estrelas sozinhas. Então sistemas com estrelas duplas ou triplas são assim, não são raridades no universo, não. Parece que uma estrelinha sozinha, mantendo um sistema planetário, é alguma coisa que não é tão comum. Embora nossa eu esteja chamando, mas que falta de respeito chamar o Sol de estrelinha, né? Porque ele tem assim um diâmetro de 1.400.000 quilômetros. Segundo os cálculos, a temperatura da superfície do Sol é de 6.000 graus. E possivelmente o seu interior atinja 20.000 graus. É interessante que, segundo alguns cálculos, o interior da Terra, a temperatura no interior da Terra deve atingir os 6.000 graus, que é a temperatura da superfície do Sol. Nós temos uma família aí de 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 31 satélites, veja os dados de onde eu retirei, possivelmente já deve ter mais alguma novidade. 30 mil asteroides e milhares de cometas. Nós estamos vivendo o ano 1996, né? Alguém já ouviu dizer que o mundo vai acabar? Existem sérias afirmações que o ano 2000 não vai, que o dia 1º de janeiro não vai acontecer. Em todo caso, eu acho mais seguro ninguém exagerar nas compras e assim acabar ficando com muitas dívidas, porque o mundo vai acabar, sim. Existe uma hecatombe prevista, agora só que não é para o ano 2000, vai ser um pouquinho mais. Só que ela não se refere apenas ao planeta Terra. A hecatombe aqui que a doutrina espírita naturalmente avaliza é um pouco maior, é o mundo, o sistema solar e a Via Láctea. Não é só, já que é para acabar com tudo. Os espíritos responderam aqui na número 41 que Deus renova os seus mundos como renova os seres vivos. Qual é a renovação dos seres vivos? Através da transformação, através da lei de destruição. Então, à medida que os corpos vão se desgastando e a renovação do fluido vital vai se tornando insuficiente, a plantinha morre, o ser acaba esgotando seus recursos, morre, e ao ser humano a gente aplica o termo desencarna, porque fica assim, já é uma morte mais de elite, né? Nós desencarnamos. A matéria, portanto, está em constante transformação. E a ciência terrestre também não desconhece que nós estamos vivendo uma fase e ocupando temporariamente um lugar neste espaço. Se as galáxias e os corpos celestes são o resultado da condensação da matéria e chega um momento em que isso acontece, e possivelmente existem cálculos, teria sido há 5, a 10, a 20 bilhões de anos, este espaço que nós ocupamos agora no nosso planeta, no nosso sistema solar e na nossa galáxia, já foi um espaço sem nada condensado um dia. E à medida que o processo de transformação continua, um dia, neste lugar onde hoje nós estamos vivendo, voltará a existir o espaço. Por quê? O Sol, para brilhar, ele transforma hidrogênio em hélio. É um desgaste, esses elementos não são repostos. Portanto, à medida que o Sol, que é a estrela-mãe,
vai gastando os seus recursos para nos oferecer luz e calor. Não havendo renovação, o que é que acontece? Uma hora um blackout. Ela não vai ter recursos para continuar brilhando como está. Eu queria que tivesse um espelho aqui atrás para que vocês vissem a cara de preocupação que a maioria ficou. A hecatombe espírita é maior, vai acabar com tudo. O nosso Sol já foi uma estrela azul novíssima, o início, esbanjando energia. Hoje ela é uma amarela, madura, comedida, garantindo a vida aqui ao seu sistema solar. O seu futuro, uma gigante vermelha, porque ela vai se enfraquecendo, depois entra em expansão. Os planetas que hoje formam o sistema solar vão sendo atraídos um a um. E vai chegar um momento em que ela vai se transformar numa anã branca, pesada, mas que não vai oferecer mais vida a esse sistema. Agora, seria bom a gente já começar a fazer os cálculos para ver quanto tempo nos resta. Não vai ser no ano 2000. Não exagere nas compras da última semana de 1999. Deixe a vidinha em dia, porque o dia 1º de janeiro vai amanhecer. Nós temos agora, segundo cálculos da ciência, não são os espíritos. Eu gosto às vezes de dar esse realce, porque vai que alguém deu uma dispersadinha, se atrapalhou um pouquinho e vai sair por aí dizendo que aqui na Seja foi dito que daqui 5 a 6 bilhões de anos... todo mundo relaxou agora, né? Deu aquela respirada. Nós temos 5 a 6 bilhões de anos. Considerando-se que das algas ao raciocínio, André Luiz diz que o princípio inteligente teria levado 1.150.000.000 de anos, eu acho que esses 5 a 6 é para o pessoal virar anjo. Se alguém não conseguir acompanhar o Musk se transformando, existem outros iniciando, porque, aliás, o universo, uma coisa que nós vamos descobrir, que o universo é reciclável. Deus não perde nadinha. Tudo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma verdade absoluta. Porque a partir do momento que aquele ciclo termina, aqueles elementos serão renovados, nova nuvem de gás estelar, nova concentração de matéria, nova condensação, e a vida começa a ressurgir. É por isso que o astrônomo Carl Sagan, é Sagan que fala? Né? Deu essa entrevista essa semana na Visão. Ele diz que o tamanho e a idade do universo estão além da compreensão humana. Eu sempre gostei da maneira desse cientista, da maneira dele pensar. Eu acho que vem muito de encontro àquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Os espíritos dizem que os nossos cálculos são quiméricos, e ele que o tamanho e a idade do universo está muito além da compreensão humana. Porque vamos imaginar que quando a gente fala assim, 1 bilhão de anos, nós somos altamente teóricos. No consciente dessa existência, nós sabemos o que é 10 anos, depois a gente começa a esquecer 20, 30, a gente esquece, mas 10, 5, nós temos noção. O que é viajar a 100 quilômetros ou a uma velocidade de um avião, a maioria tem noção, mas 300.000 quilômetros por segundo não existe, é além de teoria. Nós falamos, não, essa estrela fica a 4,5 anos-luz, mas isso não tem nenhum significado prático para nós. Então é muito importante esse depoimento partindo de um cientista. O tamanho e a idade do universo estão além da compreensão humana. Porque tudo no universo é calculado em milhões e bilhões e as velocidades fantásticas de 300.000 quilômetros por segundo. Veja que, quando nós olharmos agora essa época do ano, a constelação de Órion, que no meio tem as Três Marias, o pessoal antigo tinha uma imaginação fantástica. Ali existe um caçador ajoelhado, pronto para atacar. As Três Marias é o cinturão de Órion.
E se nós prestarmos atenção, a constelação da serpente, quer dizer, quando uma está no horizonte, a outra está aqui ao meio-dia, né? Ela, como se a serpente corresse atrás de Órion. É exatamente isso. A serpente persegue o caçador. Essa é a visão, veja, é a fantasia, eu diria assim, aquela maneira poética do passado. Mas essa constelação, que é tão familiar a nós, uma daquelas estrelinhas, ela é formada por um quadrilátero, então são 4 estrelas, e no meio outras, e aquelas 3 que nós chamamos de 3 Marias. Uma delas, que forma um dos cantos, se chama Rigel. Ela está só a 540 anos-luz. E a outra, que se chama Betelgeuse, está a 300 anos-luz. Não tão próximas como nós poderíamos imaginar. Fazem parte aqui da Via Láctea, sim. Todo esse conjunto de astros que nós citamos aqui, como a Alfa Centauro, todas essas fazem parte aqui da nossa Via Láctea. Eu gostaria de fazer referência a uma constelação que infelizmente não é vista no hemisfério sul, mas é a constelação do Auriga ou Cocheiro, que tem uma das estrelas mais visíveis, se chama Capela. Ela dista 40 anos-luz da Terra, não é tão longe assim. Mas é pertinho, um pouquinho mais distante daqueles 4 anos e meio aqui, mais ou menos pertinho. Só que ao redor dessa estrela, chamada Capela, orbita um planeta, que ainda os espíritos não disseram o nome. A ciência diz que é uma estrela dupla, os espíritos que é uma estrela tripla. Ficamos com estes. Como deve ser bonito um amanhã com 3 sóis, né? São coisas assim que a gente não consegue imaginar. 3 sóis dando luz, calor, sei lá como é a situação de vida, mas já pensou com 3 sóis? Pois é, e essa estrela, esse planeta, é muito importante para o planeta Terra, porque foi de lá que veio a nossa civilização. Nós não vamos nos estender nesse assunto hoje e também não vamos contar histórias de naves interplanetárias trazendo pessoas para vir morar aqui. O que os espíritos, por enquanto, afirmam é que quando alguém vai mudar de planeta, vai reencarnar naquele outro mesmo. E é dessa maneira que espíritos vieram deste planeta e deram um impulso civilizador ao planeta Terra. Isso não é história da carochinha, não. Porque quando eu falo em público, falando em Capela e dessa mudança, parece que a gente está contando coisas assim de ficção. Não, é uma realidade. A nossa civilização tem as suas raízes e ainda um acompanhamento desse planeta distante, de onde vieram espíritos reiniciar a sua vida aqui, retomar a sua caminhada. Muitos retornaram e outros continuam por aqui. Diante dessa grandeza, que esses dados assim, muito simples, muito pobres, mas diante conseguem assim expressar, como é que alguém poderia imaginar que tudo isso fosse obra do acaso? Aí nós temos que voltar naquele exemplo que uma explosão em uma gráfica desse origem a um dicionário. Se o acaso se refere a Deus, ele não se importa em ser chamado de acaso, mas tenhamos a certeza que acaso no sentido de algo duvidoso e incerto não se aplicaria à sabedoria divina, às suas leis precisas que se manifestam nas forças, que estabelecem as relações entre os elementos simples e que formam tudo que existe com relação, no que nos diz respeito agora ao universo no seu aspecto espiritual. O físico Paul Davies, em seu livro A Mente de Deus, respondendo à pergunta, alguém governa o universo? Ele diz o seguinte: quando Isaac Newton e seus contemporâneos do século XVII estabeleceram os fundamentos da física, estavam convencidos de que, com seus descobrimentos, seguiam o caminho de Deus e suas obras.
E se deixarmos de acreditar, ele continua, que as leis naturais são ideias de Deus, corremos o risco de transformar a ciência em algo enigmático e indecifrável. Se a posição materialista já foi sinônimo de sabedoria em algumas fases, hoje tenhamos a certeza que o materialismo é um atestado de desconhecimento. As revelações espíritas continuam ainda harmoniosamente apoiadas por aquilo que a ciência vem descobrindo. E na hora em que eu terminava esses alinhavos aqui, comecei a pensar alguma coisa. Quando eu tenho que fazer, eu costumo pensar. Quando a matéria que se soltou da nossa estrela-mãe e que veio constituir, que viria mais tarde constituir o planeta Terra, tudo que existe neste planeta, minerais, vegetais e animais, e que depois daria origem à espécie humana, já existia naqueles elementos iniciais. Pelo processo natural de transformação, os minerais foram se organizando, surgem depois os seres vivos e hoje está aqui a espécie humana buscando as explicações. Mas se recuarmos um pouquinho mais, os elementos que formaram o planeta Terra faziam parte daqueles que continuaram formando a estrela-mãe. Tudo que formaria o planeta Terra já fazia parte desses elementos iniciais. E se recuarmos um pouquinho mais, naquela nuvem cósmica que deu origem à nossa galáxia, também esses elementos já estavam por lá. E anteriormente no fluido cósmico universal. É ali que existem todos os elementos minerais, vegetais e animais e o próprio princípio vital que vai estabelecer a vitalidade dos seres vivos. Aí nós temos que concordar novamente com Carl Sagan, quando ele dedica o livro Cosmos à sua esposa e diz o seguinte: diante da vastidão do espaço e da imensidão dos tempos, aí nós vamos mudar um pouquinho, é uma alegria para todos nós partilharmos este momento, este planeta e esta época. Veja, nós poderíamos ser os mesmos espíritos, estar vivendo a mesma fase num processo evolutivo, mas cada um de nós poderia estar localizado numa dessas 100 milhões de galáxias e atingirmos a perfeição sem nunca havermos nos encontrado. Diante do que é o universo, de que é o infinito, do que é a eternidade, mas não foi muita sorte mesmo nós termos nos encontrado? E estarmos compondo as nossas famílias, e neste momento aqui, compondo este grupo, e estarmos empenhados em buscar explicações que melhor nos farão compreender a maravilha que é a vida. E ainda existem aqueles que querem devolver a vida para Deus. Ainda bem que Ele fez leis precisas e seguras, que depois de criados, nunca mais deixaremos de existir. E se esse pouco que foi dito já foi o suficiente para deixar os nossos olhos cheios de estrelas, e quem sabe se agora, além de ouvi-las, nós vamos conseguir compreendê-las, mas tenhamos a certeza que não são as estrelas a obra mais importante da criação divina. A obra mais importante da matéria é o perispírito, que é o revestimento do espírito. E a obra mais importante do universo é o princípio inteligente que somos nós, os espíritos. É para nós. O espírito, feitos à imagem e semelhança de Deus, individuais desde a nossa criação, com potencial de amor e sabedoria a ser desenvolvido, que a matéria se organiza e passa a existir. E se ainda nos é difícil compreender Deus através das explicações que a ciência oferece, é como Emmanuel nos informa, nada nos impede de, pelo sentimento, nos sentirmos filhos muito amados
muito queridos, tendo toda a confiança nas suas leis. Não cai uma folhinha de uma árvore sem que uma lei presida este fenômeno. Nada nos acontece sem que Deus esteja ciente. Que diante dessa grandeza nós nos sintamos mais amados, mais protegidos e menos orgulhosos. O que é o planeta Terra diante do universo infinito? Nós somos importantes como espíritos para Deus, mas tudo aquilo que nós temos só existe para que nós possamos aprender. Na próxima semana, nós vamos continuar nesse capítulo, aí sim, na formação dos seres vivos, e depois, quem sabe, se até dá para fazer uma entrevista com Adão, né? Das palavras de Maria Dolores, ela sempre nos deixa uma mensagem suave. Hoje é uma canção do serviço. Ouve, alma irmã. Se pretendes realizar uma empresa de amor, não te deites à sombra do pesar, nem te ponhas a ouvir o peito fatigado e sofredor. Para elevar, redimir, vencer e edificar em demanda ao porvir, sempre melhor sorrir que lastimar. Sobre a terra trabalha com teu sonho, como escultor brunindo a pedra bruta, e nos dias do círculo enfadonho, de amargura, tristeza, cinza e luta, lembra-te sempre disso. Tudo que a vida aguarda de belo, grande e bom, é força de bondade inflamada em serviço. Se a calúnia te espia, serve mais dia a dia. Esmera-te a esquecer aquilo que te ofende, pois quem ama em verdade, naquilo em que se agrade ou desagrade, tanto mais serve, quanto mais compreende. Se a injúria te atrapalha e a incompreensão te humilha, lê a doce cartilha que a natureza escreve maternal. Da lama ao céu, por lei da clemência divina, o serviço domina onde o bem vence o mal. O regato que alenta frondes, frutos, raízes, tanto quanto sustenta as serpentes e os vermes infelizes, serve cativo ao chão. A planta que suprime o martírio da fome, nasce, cresce, trabalha e se consome, torturada e esquecida, sem aguardar qualquer compensação para suster-te a vida. O sol dissipa as trevas sem barulho, dá-se, esplendora, e sem que a noite o vença, serve triunfante e bom, sem migalha de orgulho, da cúpula anilada, acolhedora imensa, às furnas abismais. Se queres atingir a concretização dos teus mais belos ideais, alma irmã, serve mais. E alcançando a vitória do teu sonho na senda transitória, perceberás então, por mais servir e mais aprimorar-te, que a presença de Deus onde transites é serviço brilhando em toda a parte, para o bem sem limites. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.